Não dá para ficar confiando em promessa. Não confie em promessa. O que vale é dinheiro no bolso, o que vale é reconhecimento profissional. É isso. Todo sábado eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, estou gravando e falo focado em carreira, como você conseguir ganhar mais, como você conseguir crescer na sua carreira, né? Sair aí dos seus 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais. Na verdade não existe um limite, o limite geralmente está aqui. E eu tenho percebido muito isso quando eu dou mentoria para as pessoas, quando eu estou fazendo consultoria de carreira. Eu percebo que as pessoas elas têm uma trava. Mais recentemente eu fiz a consultoria para 2 pessoas e as 2 pessoas tinham um problema em comum que era: eles eram muito bem qualificados, tinham um currículo muito bom, porém eles ganhavam muito pouco, muito aquém, em um dos casos até a metade do que ele deveria pelo menos ganhar, no mínimo, né, do que ele deveria ganhar. Por que isso acontece? Eu percebo que falta de perspectiva, de visão de si próprio, mas também principalmente é o tema do vídeo que a gente vai abordar hoje aqui, dessa live que vai ser gravada, que é a questão da zona de conforto. E eu sei disso, eu estou falando com propriedade, porque eu mesmo fiquei na zona de conforto por muito tempo. Zona de conforto, sem sombra de dúvida, é o que atrasa mais as pessoas, é o que faz mais as pessoas ficarem no mesmo lugar, não progredir. A zona de conforto, como o próprio nome diz, é uma área de conforto. É onde você está ali, você consegue pagar suas contas, você consegue, às vezes, talvez uma vez por ano, fazer uma viagemzinha na praia, ali, uma coisinha, né, mais simples. Você consegue manter o seu padrão de vida ali, tomar sua cervejinha no final de semana. Beleza, isso é zona de conforto. Porém, qual é o grande problema na zona de conforto? Quando você chega no patamar e você não cresce mais, você só quer manter aquilo ali, quem não cresce a tendência é cair, é diminuir. É natural, em tudo, em tudo. Quando você para de crescer, depois você começa, né, a reduzir, até a diminuir. E essa zona de conforto ela é perigosa principalmente nas áreas de tecnologia, nas áreas que requerem estudos constantes, né? Em todas as áreas que estão relacionadas a você ter competição de mercado, como a nossa área, por exemplo, de tecnologia, ela é muito competitiva. Ou então, você está em áreas que requer constantes mudanças, por exemplo, medicina, uma área que eu posso falar que também está sempre surgindo coisas novas, sempre tem que estar estudando um paper novo, sempre está aprendendo algo novo, talvez uma medicação nova você tem que aprender, por exemplo, quem tem déficit de atenção, sabe, aí toma Venvanse, Ritalina, Concerta, toma vários medicamentos. Eu estou falando isso porque eu já identifiquei algumas pessoas que eu liderava com déficit de atenção, encaminhei essas pessoas para um médico, né, uma pessoa habilitada, reconhecida com um título médico mesmo, e ali foram confirmados os diagnósticos, então foi iniciado toda a terapia e tratamento com medicamentos, também intervenção com medicamentos, quando necessário, isso aí prescrito por um médico. Tá? E por que eu estou falando de tudo isso? Em alguns casos, é óbvio que a zona de conforto ela vai ter alguns fatores psicológicos, neurológicos, tudo mais, que um médico, novamente, não é uma pessoa aqui do YouTube ou uma pessoa não habilitada que vai te falar isso. Mas é um médico, então é uma das primeiras coisas. Se você tem essa suspeita de talvez dislexia, dificuldade de aprendizagem, hiperatividade, ou então você tem até mesmo também um déficit de atenção, não consegue se manter focado para estudar, meu primeiro conselho para você é que você procure um médico, uma pessoa, talvez um psiquiatra, para te ajudar, um neurologista. Então essa pessoa vai poder te diagnosticar e te ajudar no melhor caso. Às vezes pode ser ansiedade, enfim, tem N coisas. Porque a zona de conforto, a gente tem que entender o porquê que ela está surgindo. E muitas das vezes eu vejo, pessoal, que a zona de conforto ela está ligada também ao medo. Eu já falei já tem um vídeo aqui falando sobre o medo, como que ele te trava, como que ele vai impedir que você consiga progredir na vida. Porque eu mesmo fiquei aí, 6, 7 anos, vamos colocar, acho que foram 7 anos que eu fiquei numa empresa que era muito boa, mas qual era a questão? Pessoal, nessa empresa, para vocês terem uma ideia, eu fazia viagens internacionais, eu tinha um ticket de vale-refeição, né, que chamam no Brasil, muito alto, e eu tinha um salário muito legal que me possibilitava viajar para o exterior. Eu viajava para o exterior pela empresa também, fazia meu horário, não tinha essa questão de horário, essa cobrança de horário que muitas empresas no Brasil têm. Não, eu tinha minhas tarefas para entregar, entregava minhas tarefas e estava bom. Né? Recebi reconhecimento internacional, tudo isso, sim, muito legal. Só que nessa empresa eu estava como suporte de TI. E quem é suporte de TI sabe do que eu vou falar. Sabe que é uma área que não tem muito reconhecimento. As pessoas, infelizmente, não dão muito valor. Porque o formato de trabalho do profissional, por exemplo, de suporte de TI, você só aparece quando as coisas não estão funcionando. E isso é um grande problema. Por quê? Porque ninguém consegue ver o teu potencial, ninguém vê o quanto você estuda, quantas habilidades você tem, quantas coisas que você consegue resolver, que você mantém toda aquela engrenagem, toda aquela empresa funcionando, porque se não fosse você, parava os sistemas todos, e se todos os sistemas param, todo mundo vai para casa, porque não tem o que fazer na empresa, não é mesmo?
Então, esse foi o meu caso, tá? Eu tô falando aqui sobre o suporte TI, mas pode ser várias coisas. Talvez você seja assistente administrativo também, e aí é um outro problema de você entrar na zona de conforto, porque essas áreas são áreas que você tem um teto salarial muito baixo, né? Que dificilmente aí você vai chegar acima dos 5 mil reais, 6 mil. Eu consegui ainda quebrar ainda o teto ainda, cheguei uns 8 e alguma coisa, quase 9 mil reais, mais alguns outros benefícios, mas muita gente aí fica nos seus 3, 4, 5 mil e não passa disso. E essa zona de conforto, como eu tinha falado, ela te mantém ali naquela coisa que assim, não tá muito ruim, né? A verdade é essa, mas também não tá bom. Também você não vai conseguir aquela coisa assim de guardar um bom dinheiro, fazer uma boa grana, né? Então, eu vejo a zona de conforto como o principal inimigo que tem que se combater do profissional. Mas vocês precisam buscar identificar, e é por isso que eu falei aqui logo no início de déficit de atenção, dislexia e várias outras condições, porque às vezes você fica se culpando, falando que, não, cara, eu tenho que tentar, mas eu não consigo parar para estudar, não consigo iniciar um projeto e terminar, enfim. Porque às vezes não é você o problema, assim, no sentido de não é uma coisa que você sozinho dê conta, tá? Então, eu sei que médico no Brasil, as coisas no Brasil são todas caras, mas isso é investir em você, é investir na sua carreira, é investir para a vida toda. Então, a primeira coisa que eu indico você, se você tem essa dificuldade de sair da zona de conforto, de ter iniciativa de fazer as coisas e concluir, porque iniciativa é muito fácil, tá? Depois eu posso falar o porquê. Se tem uma questão, você no início tem ali um pico de dopamina e depois isso tende a cair. Mas o que você tem que tentar identificar é o porquê que você está na zona de conforto. Uma das questões pode ser, que eu identifico nas pessoas que eu dou mentoria ou consultoria, é que elas realmente têm essa questão, como já identifiquei essa questão de déficit de atenção em algumas pessoas, e aí eu indiquei para os profissionais adequados confirmaram o quadro, então eles iniciaram a intervenção. Mas o outro, que é muito comum, quem não tem esses quadros de déficit de atenção e tudo mais, é a questão do medo. E isso, pessoal, talvez também, claro, um profissional pode te ajudar, mas você pode contornar. Você tem que identificar o que está te deixando com medo. E aí você tem que ser sincero com você. Porque se você tentar te enganar, não adianta. E você vai identificar da seguinte forma. Você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever o que te dá medo, o que você sente medo. Você vai escrever tudo. Por que eu não troco de emprego? Aí você vai começar a falar assim, cara, eu tenho medo de trocar de emprego e não dá certo. Aí você vai escrever, que é um dos maiores medos, né? Eu não troco de emprego porque eu não tenho uma reserva financeira. Se eu ficar sem dinheiro, eu não vou ter dinheiro para comprar comida, para pagar minhas contas, enfim, não é o melhor momento. Enfim, aí vai se resumir em dinheiro, né? Geralmente se resume em dinheiro. Aí você pode pensar também, mas eu não quero trocar de emprego porque senão no meu próximo emprego eu vou trabalhar, posso ter que ir para o escritório e hoje eu estou trabalhando no home office. Eu não quero trocar de emprego porque talvez o ambiente vai ser ruim. Aí tem uma outra mentirinha que muita gente não quer trocar de emprego, né? E eu já vou falar o porquê a sua zona de conforto está ligada a trocar de emprego muitas das vezes, que é o seguinte, eu não vou trocar de emprego porque o meu chefe me prometeu um cargo. E aí o que eu quero entrar, por quê? O teu chefe provavelmente te prometeu um cargo, te prometeu um aumento, já faz 6 meses, já faz 1 ano, já faz 2 anos, já faz 3 anos, isso nunca sai, não é mesmo? Não é verdade? E isso acontece porque, cara, ele só quer te segurar lá e quer que você ganhe pouco para, enfim, maximizar os lucros deles ou até mesmo nem isso. É porque a empresa também às vezes não pode realmente pagar. Às vezes acontece que a empresa está numa situação apertada, né? Ainda mais na crise que a gente está. Ele até gostaria, também pode acontecer isso, o chefe gostaria de dar um aumento, mas nunca dá. Mas isso é empresas geralmente médias e pequenas. Quando a gente fala de empresa grande, é que geralmente não se importam, tá? Sendo bem sincero, eles não se importam. Então, vocês podem reparar que sempre tem uma desculpa. Você precisa identificar qual é essa desculpa, anotar ela. Depois que você identificou essa desculpa, você vai pensar como contornar. Se for questão de medo, o que você precisa por dinheiro, na verdade, imagina, você tem medo de sair, ficar desempregado, sem dinheiro, não dá certo na outra empresa. Então você vai simplesmente ter que fazer uma reserva financeira. É a reserva financeira que vai te deixar tranquilo. E é por isso que eu falo, já falei em outros vídeos aqui, a reserva financeira ela é muito importante porque sem reserva financeira ela te deixa pobre. Você se submete a empregos que você não gosta, a salários que não são suficientes, a desvalorização profissional e falta de reconhecimento profissional. Quando você tem uma reserva financeira, aquele ambiente que não está bom para você, você simplesmente deixa ele de lado e você vai para uma próxima. Você vai procurar outro emprego e vai seguir a tua vida e você vai continuar, você vai sempre progredir, porque você pode tomar algum risco. Aquela pessoa que tem uma reserva financeira de 3, 6 meses, talvez até 1 ano ou mais, ela se dá o direito de ela tomar algum risco. Entende? Além disso, você também pode minimizar isso de uma outra forma. Imagina, você não tem como juntar tanto dinheiro para 3, 6 meses de reserva financeira, mas quer um emprego melhor.
você não vai sair do seu emprego pedir demissão para procurar emprego. Não, você vai procurar outro emprego enquanto você está trabalhando. É isso que você vai fazer. Quando você se mantém no mesmo lugar, imagina, a inflação está aumentando, está tudo aumentando e você continua ganhando a mesma coisa. Você não cresce. O seu salário, o seu poder de compra vai diminuir cada vez mais, você vai poder investir cada vez menos em você e a tendência é que você fique cada vez mais pobre. Por isso que a zona de conforto ela é horrível. E aqui quando eu estava falando sobre como mapear a zona de conforto, quais são os problemas da zona de conforto, a gente falou muito aqui sobre o medo, né? Sendo bem específico em relação ao medo, você precisa identificar qual é o medo, o que te faz ter tanto medo, o que te faz ficar travado. Uma vez identificando, você vai começar a pensar nas estratégias para que você possa contornar esse medo. Novamente, quando a questão é dinheiro, a reserva financeira vai poder resolver esse problema. Vocês estão ouvindo de quem ficou 7 anos, quase 7 anos nessa zona de conforto. Como eu falei com vocês, o meu emprego era um emprego bom, era uma zona de conforto muito confortável mesmo, sendo bem sincero, porque eu fazia meu horário, tinha que cumprir ali a carga horária, mas eu podia chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, fazia viagens internacionais, tanto pela empresa, paga tudo pela empresa, quanto como eu podia pagar também, que eu ganhava um salário legal para a época. E além disso também tinha cursos, a empresa pagava cursos, me dava muito bem com o meu gerente, me dava muito bem, acho que com quase todo mundo ali da minha empresa, né? Claro, a gente não vai gostar de todo mundo, ninguém gosta de todo mundo, nem todo mundo gostava de mim, ninguém vai agradar todo mundo, né? Mas assim, era um ambiente bom, era um ambiente legal de trabalho, então eu fui ficando, na zona de conforto eu fui ficando. Só que aí, que eu não contei para vocês aqui, que é o seguinte: esse tempo todo que eu passei lá como suporte, só lá nos 2 últimos anos que eu comecei a estudar e comecei a desenvolver habilidades de DevOps. E se eu tivesse feito isso desde o início, cara, hoje eu estava muito bem financeiramente. Eu estava muito, muito bem mesmo. Se bem que eu consegui, depois cheguei a salário de mais de 20 e poucos mil, tudo mais. Mas o que eu tô querendo falar para vocês é o seguinte, imagina 7 anos. Pensa comigo, 7 anos se eu estivesse estudando, pelo menos um pouquinho, talvez tirando mais uma certificação, um ano sim, um ano não. Eu não sou tão fã de certificação, tá? Mas de fato tem algum valor no mercado, agrega também um pouco em conhecimento, que você tem que parar para estudar. Mas imagina, 7 anos eu ali aproveitando essa zona de conforto, de fato me aplicando para dar o próximo passo da carreira. Hoje eu estaria muito bem, estaria com outras habilidades desenvolvidas, né? Estaria ainda melhor nesse sentido. Mas claro, eu consegui, ainda assim, mesmo na zona de conforto, deu tempo de eu acordar, né? E eu consegui depois, passei numa vaga de DevOps, dessa vaga de DevOps fui para coordenador, né? Então gerenciei equipes nessa empresa. E depois ainda consegui minha oportunidade aqui em Portugal, vindo com tecnologia, já com visto de tecnologia e tudo mais, que é aquele Tech Visa e tudo mais. Falei com vocês sobre as estratégias, já falei com vocês sobre os motivos pelo qual as pessoas ficam na zona de conforto. Falei também sobre qual o problema na zona de conforto. Agora eu quero falar um ponto que vocês devem estar se perguntando: por que eu estou ligando zona de conforto a trocar de emprego? Talvez um pouco polêmico o que eu vou falar aqui, talvez um pouco chato, talvez algumas pessoas não vão gostar, mas eu preciso ser bem sincero aqui e direto com vocês e transparente. O seu próximo passo de carreira, o seu aumento salarial, pode estar ligado, na maioria das vezes está ligado a você trocar de emprego. Infelizmente. Às vezes, não necessariamente você trocar de emprego, mas você iniciar o processo de troca de emprego, e eu vou explicar o porquê. Imagina que você vai para o seu chefe e fala com ele, com o seu gerente, enfim, fala com ele que você quer um aumento. Aí você quer um aumento, tudo mais, tal, tudo bem. E aí, por que ele vai te dar um aumento? Me diz uma coisa. Qual é o benefício dele te dar um aumento? O porquê? Qual o motivo? Ele não tem motivos. Ele precisa me dar um aumento porque eu fiz um bom trabalho. E aí? É sua obrigação fazer um bom trabalho. Isso não é motivo. Assim, ele não tem incentivos para te dar um aumento. Porém, quando você faz o movimento da forma correta, que é começando a desenvolver novas habilidades para dar o seu próximo passo, ou seja, eu sou suporte técnico hoje, amanhã eu quero ir para DevOps, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender essa habilidade. Você vai começar a desenvolver novas habilidades e dentro da empresa você tem que buscar aplicar isso. Você vai gerar mais valor para a empresa. Então você começa a gerar mais valor, você vai naturalmente se destacar mais. Então, além de você pedir um aumento, você pode, dentro da sua própria empresa, pedir para que seja promovido para um outro cargo. Mas aí você tem que tomar cuidado com aquela questão que eu falei das promessas. Ele me prometeu que vai. Cara, demorou mais de 6 meses, sendo bem sincero. Mais de 6 meses, se você não está satisfeito, já busca outro emprego. Não dá, tá? No mundo profissional que a gente está hoje, não dá para ficar confiando em promessa. Não confie em promessa. O que vale é dinheiro no bolso, o que vale é reconhecimento profissional. É isso, tá?
Agora, obviamente, se você está numa empresa boa, se você quer fazer um plano de carreira bom, que já está tudo estruturado, é tudo por avaliação, você vê que os seus outros colegas que tiveram boas avaliações conseguiram serem promovidos, aí uma outra coisa, há de se analisar um caso, porque tem empresas ainda com planos de carreiras bem estruturados, avaliações bem estruturadas. Tem. Embora eu tenha algumas ressalvas com isso, por exemplo, a Meta, né, a forma que ela demitiu ali os 5% de pessoas, mesmo com avaliações boas, tudo mais, enfim. Mas há casos e casos. Mas de regra geral, tá? Vamos colocar aqui para 90%, 80% da realidade do Brasil, é o seguinte: se alguém te prometeu alguma coisa, aumento salarial, se alguém te prometeu um cargo novo, há mais de 6 meses, e isso não aconteceu, não concluiu, você não recebeu na sua conta, meu amigo, não pensa duas vezes, tá? Não pensa duas vezes, só pega o teu currículo, melhora o teu currículo, melhora o seu LinkedIn e começa a aplicar para outras vagas e saia da zona de conforto. É a melhor coisa que você faz. Como é que eu me liguei, tá? Que eu estava na zona de conforto. Que eu comecei a olhar para o exterior, comecei a pensar já em sair para o exterior, né? Eu vi alguns colegas que saíam e eu me liguei que suporte nunca saía. Suporte era muito difícil. Eu contei no outro vídeo aqui que eu ainda assim eu quase consegui. E eu ia para os Estados Unidos, uma transferência interna, mas de regra geral o suporte técnico de TI quase não saía do país. Aí eu comecei a me ligar que como que os usuários estavam começando a ficar autônomos, tudo mais, que eu tinha que começar a mudar para outras áreas, aí os sistemas estavam cada vez, por exemplo, o Windows Configuration Manager, System Center Configuration Manager, se não me engano, como é que eles estavam mais automatizando mais as coisas, e o trabalho do suporte não ia acabar, mas ele ia ficar cada vez diferente, né, e ia precisar de pessoas mais especializadas. Eu falei, pô, cara, beleza, eu ganho bem aqui, eu tô bem aqui, mas e aí? E aí depois? E aí depois, lá para os meus 5 anos, eu comecei a me ligar nisso, eu comecei a estudar Java, estudei ali monitoramento, mas o que eu estudei? Um pouquinho de Python e tal. Eu comecei minha programação aprendendo Java, foi a primeira coisa que eu fiz, quase desisti, achei super complicado, super difícil, mas é normal, pessoal, tá? E então comecei a aprender técnicas também de estudo, como por exemplo que eu recomendo para vocês, que é a Pomodoro, né, para você poder focar, mas logo depois eu comecei a gostar da coisa, de estudar e ficava horas, ainda até hoje consigo ficar horas estudando alguma coisa, porque, bem, pelo menos do que eu gosto, né? Então comecei ali a buscar sair da zona de conforto. E o que eu percebia também? Quando a gente ia para eventos, por exemplo, eu trabalhava com eventos, cara, eu simplesmente montava o evento, preparava tudo, deixava tudo ligado, e na hora de ser reconhecido não tinha reconhecimento, né? Porque as pessoas não deem valor no seu trabalho. Na área de TI tem muito disso, infelizmente. A área de suporte eu acho que é uma das que mais sofre com isso, né? Mas a área de tecnologia, ela tem muito dessas coisas de não ter tanto reconhecimento, muito nas vagas, seja porque você fica ali, né, na parte ali de trás das cortinas, ou então seja até mesmo porque as pessoas não conhecem o seu trabalho, acham que é fácil, enfim. Né? São só mais de 1000 tecnologias que você tem que aprender, né? Enfim, só isso. Mas essa coisa toda começou a me despertar e eu, crescer na mente, expandir a mente, comecei a buscar outras coisas. Então, consegui algumas outras oportunidades, passei para algumas vagas e passei para DevOps. E nisso de DevOps acabei entrando para gestão já. E aí meu salário foi mais de 20 e poucos mil reais, tal, mas já falei isso para vocês aqui, tudo muito legal. Só que aí eu percebi uma outra coisa também, pessoal. Questão de salário. Às vezes você tá ali, tá ganhando seus, sei lá, 2 mil, vamos botar aí 2 mil reais, 3 mil reais, e todas as vagas que você procura, imagina, vamos supor que você está ganhando 3 mil. Todas as vagas que você manda currículo, você está pedindo ali 3.500, 4.500, né? E, cara, isso é errado. Por quê? Vou contar um segredinho para vocês aqui, tá? Que eu não conto para ninguém, mas é um segredinho que é o seguinte. Quando você for fazer uma entrevista de emprego e você tem um salário baixo, principalmente, tá? Você tem um salário que tá baixo, aí tá ganhando seus 3 mil, 4 mil, nunca fale o seu salário. Nunca fale o seu salário. Primeiro, ouça quanto a empresa tem a oferecer. Vai ser assim, o RH vai perguntar, tá, e qual é o seu salário hoje? Aí você pode pegar e buscar uma forma educada para responder e falar assim, olha, eu gostaria primeiro de saber qual é o range salarial da empresa. Aí então começar a compartilhar, uma vez que a gente estiver mais maduro no nosso conhecimento, compartilhar o meu range salarial. Entendeu? Porque o RH, ele quer saber qual é o teu salário para ele poder te oferecer o menor possível, um pouquinho acima, mas não muito, acima do que você ganha hoje. Nem sempre funciona, tem RHs que são bem espertos, querem saber de qualquer jeito. Eu acho o seguinte, é uma informação pessoal sua, você não tem obrigação nenhuma, porque o RH não tem que saber quanto que você ganha, ele tem que saber se você é capaz ou não de desempenhar a vaga. Eu estou numa posição hoje que se o RH tratasse assim comigo, eu falo assim, olha, então já que você quer, eu tenho como condicional falar quanto que eu ganho, então é melhor a gente interromper aqui
o nosso processo, que eu acho que não sou o perfil para a sua empresa. Eu trabalharia dessa forma, tá? A não sei que eu, sei lá, por algum motivo eu quisesse muito trabalhar em determinada empresa. E é o que eu aconselho, claro, busque sempre formas educadas, nunca seja grosseiro com o RH, que é um ser humano que está ali também, né? Mas para você que é RH, tá? Eu não acho correto essa jogadinha de querer saber o salário do candidato para oferecer o menor possível, tá? Eu sei que muita gente fala assim, não, porque a gente precisa saber qual é o valor que o mercado vê, o profissional. Não é isso, sabe? Vamos ser sinceros aqui, é para oferecer o menor salário possível para o candidato. E por que eu estou falando isso? O que vocês deveriam, o que vocês têm que ficar bem claro para vocês é o quanto vocês valem. Uma das pessoas que eu mentoro, eu vi assim, eu falei, cara, tu tem muita certificação pesada, boa. Certificações de Kubernetes, de AWS, enfim, certificações pesadas mesmo. E tava ganhando um salário assim, baixo, bem baixo. Falei, cara, você tinha que estar ganhando pelo menos o dobro. Eu falei, olha, tantos anos atrás eu tava ganhando tantas vezes mais sem certificações. Né? Então, e com inglês também, tá? A pessoa ainda tem esse mentorado, ele ainda tem o inglês avançado. E aí o que eu falo é o seguinte, pessoal. Por que isso ocorre? Tem uma coisa dentro da cabeça da gente que é como se fosse um limite. A gente coloca um limite. Ah, não, eu ganho 3 mil, eu só consigo chegar em 4. Eu ganho 3 mil, eu só consigo chegar em 5. E não é assim que funciona. Tá? Eu tô falando isso porque eu também era assim. Quando eu trabalhava nessa empresa como suporte, eu ganhava 8 e pouco ali, 9 mil. Eu queria ganhar 12. Eu falo assim, não, eu consigo chegar até 12. Até 13, assim, eu acho que é o meu limite. 15 vai ser demais. E, cara, quando eu saí de lá, me ofereceram 15 de início. 15, foi 15 alguma coisa e depois foi para 20 e poucos, porque me ofereceram ainda 2 aumentos por ano ainda. Fizeram uma proposta, assim, incrível. E por que isso? Porque o RH viu o valor que eu tinha. Aí você pode falar assim, ah, mas foi sorte. Foi sorte? Deixa eu explicar para você. Sabe quanto que eu gerei só nos 3 primeiros meses para a empresa de economia? 170 mil dólares. Sabe quanto que foram de economia que eu gerei para a empresa em 2 anos? 300 mil dólares. Só isso. Só isso. Só que se você ainda pegar a economia anual que teria, que foi um contrato que a gente não precisava mais ter um gasto, né, com esse contrato, você pode botar mais 120 mil dólares por ano. Então, para a empresa foi excelente. Se ela me pagasse 50 mil para ela, estaria ótimo. Porque ela economizou muito dinheiro. Bota aí 600 mil reais ao ano. Então, quase 600 mil reais ao ano. Então, para a empresa foi assim, foi ótimo. O RH teve uma visão boa, que ele viu um potencial que nem eu via, sendo bem sincero, na época não via, não tinha isso. Então, isso eu quero alertar para vocês. Tomem cuidado com esses limites, com essas amarras que vocês colocam na cabeça de vocês de, ah, não, eu ganho 5 aqui, agora eu só posso ganhar 6, 7 mil. Cara, não funciona assim. Não é assim que a banda toca, tá? Então, fiquem atentos a essa parte. É isso que eu queria falar com vocês. E saiam da zona de conforto, porque ela realmente ferra com a tua vida. E se você quer dar um próximo passo de carreira, se você gosta de TI, se você gosta de dinheiro também, se você quer ter uma qualidade de vida melhor, quer vir para o exterior talvez, não se esquece de dar o seu joinha, dar o seu like aí e se inscreve no canal e comenta para mim se você também está na zona de conforto, ou já passou por essa zona de conforto, está saindo da zona de conforto, como é que você está. E se você quiser uma mentoria, uma consultoria de carreira mais pessoal, alguém que vá junto contigo, um a um, você e a pessoa, você e eu, no caso, vá no seu LinkedIn, olhe o seu LinkedIn, analise o seu LinkedIn, ponto a ponto, analise o seu perfil, a sua trajetória de carreira numa reunião, só você e eu. Deixa aqui o seu comentário, fala comigo. Por enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu ainda tenho uma vaga. Tá? Tem uma vaga agora. Eu acho que na semana passada, preenchi a penúltima, agora só tem mais uma. Tá? E talvez daqui a um mês, se eu não me engano, vai ter mais uma livre. Mas por enquanto agora só tenho uma vaga, então deixa seu comentário aqui que eu posso te ajudar. Eu posso ajudar você a conseguir tanto um aumento salarial, talvez também a sua vaga aqui no exterior. Tá? Consigo ajudar você a sair dessa zona de conforto. Porém, eu vou analisar primeiro o seu currículo e vou dizer se é possível te ajudar ou não. Até porque também eu não consigo fazer milagre. Eu não consigo colocar, por exemplo, a pessoa nunca trabalhou com TI e quer ganhar 5 mil. Isso não existe. Infelizmente não existe. Mas se você já trabalhou com TI, já trabalhou com tecnologia, eu consigo te ajudar no seu próximo passo. Se você quer entrar para a área de tecnologia, eu também consigo te ajudar também. Consigo montar um plano de estudo para você, consigo elaborar a melhor estratégia e até mesmo também em questão de faculdade. Quero que você se inscreva no canal, deixa seu comentário e fala comigo o que você acha. Se de fato a zona de conforto é ou não é um problema
e se você já passou por isso.